Bom dia, Malu! Bom dia! E bom dia para todo mundo que veio participar do culto das crianças do dia 18/10 de 2020, metade do mês. Já estamos na metade do mês. E esse culto é para participar, hein? Não é para assistir, não. Não é para assistir a Malu. A Malu estava ali louvando a Deus, dizendo para a gente vir para o culto que a gente é bem-vindo. E aí vocês vão perguntar, por que a Malu não estava usando a máscara dela se ela estava ao ar livre? Porque ela estava na casa dela. A mãe dela estava filmando e ela estava na rede lá balançando e ouvindo a música da Inês. A Inês fez lindo playback para essa música, Boas-Vindas. E aí a Malu cantou com a Inês tocando. Não é bem legal? Essas tecnologias levam a gente longe, não é verdade? Bom, agora a gente vai ver o que a Heleninha está fazendo durante a quarentena. A Helena descobriu uma opção de coisa para fazer, mas teve uma especial. Vamos ver o que ela está aprendendo a fazer? Vamos lá ver? Gente, eu estava ali observando, estava vendo a Heleninha costurando, fazendo uma coisa chamada tapeçaria. E eu estava assim tentando pensar, por que a Heleninha está fazendo um peixe? Mas aí eu percebi, ela deve estar fazendo uma homenagem ao novo peixinho dela do aquário. Ah, deve ser isso. Ela tem agora um aquário, que é uma novidade na casa dela, daí ela está fazendo um peixinho de tapeçaria. Tapeçaria é um negócio bem legal de fazer, viu? E não é difícil não. Bom, agora a gente vai se preparar para a gente cantar junto com o Pedro, irmão da Malu, tá? E a Inês tocando. O Pedro vai cantar um desafio, hein? Um desafio. A Esther cantou, não é a Esther da nossa igreja, a Esther da igreja lá em Nova Friburgo. Cantou os livros da Bíblia ainda outro dia aqui no culto. Então o Pedro agora vai cantar os livros da Bíblia, todos, decorado. Vamos lá, Pedro, grande desafio. Vamos tentar acompanhar o Pedro. E quem quiser acompanhar, lembra que a gente tem um QR Code, que é aquele quadradinho cheio de aqui ou aqui. Eu ainda não sei bem aonde que ele vai sair. Ele vai sair em algum lugar aqui, em algum canto. É embaixo, mas aonde é eu não sei. Mas enfim, o QR Code você aponta o seu celular e aí você tem acesso ao boletim do culto com a letra. Mas, gente, onde é que está a letra dos livros da Bíblia? Na Bíblia, né? Lógico, lá no índice, no começo. E você, já pegou a sua Bíblia? Então, se você pegou a sua Bíblia, a dica é a seguinte: abre lá na primeira página da Bíblia e tem uma coisa chamada índice. E no índice você vai conseguir acompanhar o Pedro. Vamos lá? Canta aí, Pedro, do começo ao fim. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João,
Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Nossa, conseguiu, hein, Pedro? Ai, que legal, hein? Desafio para vocês também. Quem quiser, pode me pedir que eu mando o playback da Tia Inês e aí todo mundo vai conseguir cantar todos os livros da Bíblia. Chega uma hora lá que são os profetas menores, a gente fica um pouquinho embolado, mas dá para cantar tudo. E agora a gente vai prestar bastante atenção, se concentrar para fazer a oração inicial do nosso culto, que é a oração de louvor. A gente vai colocar as mãos assim. E hoje a gente vai fazer 2 orações de louvor. A primeira pessoa que vai fazer a oração de louvor vai ser a Helena, aquela da tapeçaria, isso. E logo a seguir a mãe da Helena, a tia Rita, que a gente está com saudade, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção e vamos nos concentrar na oração de louvor que inicia o nosso culto a Deus de hoje. Oi, gente, hoje eu vou fazer a oração de louvor. Papai Não. 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Cruza a Deus em oração. Papai do céu, eu quero que você abençoe todo mundo. E que abençoe quem não tem casa. E eu também quero que você faça que o corona vá embora. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Olá! Vamos fazer a nossa oração de louvor? 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra, cruzo a Deus em oração. Papai do céu, eu te louvo porque tu és grandioso, porque tu criastes o céu e a terra, Senhor. E no teu imenso poder, tu tens misericórdia de nós. Tu escutas, Senhor, tu pensas e cuida de cada um de nós, Senhor, sem que nós nem tenhamos que imaginar tamanha providência que tu tem conosco, Senhor. Te louvo, Senhor, porque tu és grande, Senhor, e porque tu és tão bondoso, Senhor, e tão misericordioso conosco, Senhor. Eu te agradeço e te peço, Senhor, para que continue nos abençoando, cuidando de nós, Senhor, de cada família, Senhor, que se reúne, mesmo estando distantes, estamos em comunhão, Senhor, e porque criastes essa tecnologia maravilhosa para estarmos juntos, Senhor, e cultuando a Ti, Senhor, crescendo nos Teus ensinamentos, Senhor, no aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Em especial, Senhor, te agradeço, Senhor, pela bênção que são as nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Helena. Amém, tia Rita. E agora a gente vai pegar a Bíblia, lembrar da música do Pedro, que o Pedro cantou ainda agorinha, e vai abrir no Novo Testamento, no livro de Filipenses, que a gente vai ler a leitura bíblica do mês de outubro, que foi escolhida pelo Davi, que está em Filipenses 2, do 5 até o 11. E a Maria escolheu o lápis verde para eu marcar a minha Bíblia, de levinho, não é caneta, é lápis, tá bom? E aí a gente de levinho vai fazer a marcação. Como eu já fiz a marcação na semana passada, já completei a marcação até o 11, eu agora vou fazer uma estrelinha aqui do lado, porque aí bem pequenininha, verdinha mesmo. Que aí eu vou lembrar que essa aqui é a leitura bíblica do mês de outubro, escolhida pelo Davi, e ela é muito importante, que apesar dela ter umas palavras muito difíceis, subsistir, tá? Tem palavras assim muito difíceis, usurpação. Ela é uma leitura importante, porque ela fala que a gente tem que ter em Cristo o nosso exemplo, tá? E é muito bonito porque fala o seguinte, olha só. Para que o nome de Jesus se dobre, para que em nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que aconteça isso, a gente tem que também caminhar nos passos assim como Jesus foi uma pessoa que
foi um exemplo na humilhação, tá? Então agora a gente vai fazer essa leitura, e essa leitura difícil a gente vai fazer com a Laura, tá bom? Laura, ajuda aí, vamos fazer essa leitura de Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos lá? Agora vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ou tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, Laura, muito bem, leu tudo. Todo mundo acompanhou? Ótimo. Então agora vamos decorar o versículo. O versículo do mês para decorar, quem escolheu foi a Bia. E eu vou pintar com lápis roxinho. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Quem escolheu foi a Bia, né? E quem vai falar hoje esse versículo, estava visitando o tio Indiomar para brincar com o Ian. E aí, de repente, resolveu falar o versículo. Essa pessoa não é da nossa igreja, é uma visitante. E ela estava lá brincando com o Ian, é priminha do Ian, é a Betina. E eu, poxa, gostei tanto de conhecer a Betina. Betina, você decorou o versículo, né, em tempo recorde. Muito bem, parabéns. Então vamos escutar a Betina falar o versículo do mês de outubro para decorar. E logo depois a gente vai se lembrar do Salmo 136:1. Salmo 136:1, mas já faz tanto tempo que eu decorei, tia, minha cabeça não vai lembrar. Lembra, eu tenho certeza que lembra, porque quem vai recordar vai ser a Maria e uma visitante que nós tivemos chamada Valentina. Valentina, isso mesmo. Então, a Laura vai falar Mateus 6:33, a Maria e a Valentina vão falar Salmos 136:1. E logo a seguir, a gente vai ter a saudação aos nossos visitantes. E quem vai fazer a saudação aos nossos visitantes, vocês vão ver quem é que vai fazer, tá? Vamos aguardar. Vamos embora? Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136, versículo 1. Tchau! Oi, gente! Meu nome é Valentina, UCP Adonai. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136:1. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Poxa, que saudação legal, né? Quem fez a saudação foi o João. O João pegou o teclado dele lá, fazendo a saudação, e a tia Bianca, a mãe do João,
cantou no fundo a saudação aos visitantes. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Joãozinho, tá, pela contribuição. E agora a gente vai orar novamente, tá? Dentro do nosso culto a gente prevê um momento de oração de gratidão e de súplica. Gratidão a Deus pela semana muito abençoada que nós tivemos, tá? Por esse momento de culto que, apesar da gente estar na pandemia, a gente está aqui usando a internet para cultuar a Deus, louvar e adorar o nosso Deus. E, além disso, a gente tem que agradecer a Deus pela vida e pela vida também dos aniversariantes de outubro, em especial. Uma porção de tia, né? Como eu falei já na semana passada. Tia Mariane, tia Júlia Regis, tia Bárbara Veloso, tio Indiomar e tia Cacau, tia Cláudia Gramático. Então eles vão fazer aniversário, quer dizer, eles fazem aniversário durante o mês de outubro. E a gente vai agradecer a Deus pela vida deles com o Daniel. Daniel, vamos fazer oração, todo mundo de olho fechado, colocando a mão assim, em devoção. Pode orar, Daniel. Papai do céu, abençoe todos os amiguinhos, os aniversariantes e também obrigado pelos dias de semana, as semanas que nós passamos, que retira esse Covid, que os dentistas têm de uma vacina para levar esse Covid bem para longe. Amém. Amém, Daniel, amém. Então, agora, depois da oração bonita do Daniel, tá na hora da nossa mensagem. Eu via um programa antigamente, muito tempo, que fazia assim, senta que lá vem a história. Então agora vamos prestar atenção que lá vem a mensagem. E a mensagem vai falar de uma coisa muito legal, que na verdade está complementando o que nós falamos já na semana passada, em relação ao cuidado do nosso Deus. Lembra que eu falei que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Lembra que eu falei isso? Então, essa semana a gente vai ver que não há nada que nos separe desse bom pastor. Vamos ouvir a mensagem que tem um título muito interessante? Vamos lá, eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar. O título da nossa mensagem de hoje é o Campo de Força. E para contar para vocês por que eu dei esse título na mensagem de hoje, mais uma vez, calma, muita calma, vocês vão dizer que vocês já sabem que eu vou contar uma história da minha cabeça, tá certo? Vocês acertaram, eu vou mesmo contar uma história da minha cabeça. E depois que contar essa história da minha cabeça, é claro que eu vou contar uma história da Bíblia. Mas aí é que vocês já não estão sabendo mais de nada. Porque eu vou contar uma história da Bíblia e vou contar outra história da Bíblia. A Bíblia, gente, eu sempre falo para vocês, é um livro que conta a história de homens e mulheres que viveram nos tempos bíblicos, ou seja, há muito tempo atrás, mas que passaram por histórias muito semelhantes, muito iguais às que a gente passa hoje em dia. E tiveram a presença de Deus em todas essas situações, dizendo como é que tinha que agir, como é que não tinha que agir. Então é um grande livro de ensinamentos, é a palavra do nosso Deus. E depois que eu contar a história da minha cabeça e as duas histórias da Bíblia, eu vou também chegar ao final explicando e concluindo junto com vocês por que a nossa mensagem chama o campo de força. E para começar com a história da minha cabeça, eu vou começar com o personagem principal da nossa história, que é o Fabinho. O Fabinho gostava muito de super-heróis, aqueles que têm superpoderes e tal, né? E ele gostava muito de um em especial. Era o principal, era o que ele mais gostava, porque tinha um superpoder que ele curtia muito. O personagem que ele mais gostava era o Lanterna Verde, que era um personagem fortão, que se vestia de verde, assim, com essa cara de mal, mas ele era do bem. E ele tinha uma característica que agradava muito ao Fabinho, que não adiantava mostrar para ele outro super-herói. Não tinha Super-Homem, não tinha Batman, a Mulher Maravilha, Robin, não tinha ninguém que superasse o famosíssimo
lanterna verde na vida do Fabinho. O Fabinho gostava dele, porque ele tinha uma característica. Na mão direita, ele tinha um anel verde, afinal de contas era lanterna verde, e esse anel verde garantia para ele a maravilhosa capacidade de geração de um campo de força. E aí, como o nome mesmo sugeria, né, era a capacidade de projetar em volta dele, quando ele acionava o anel, barreiras intransponíveis. Era o seguinte, quando ele estava em perigo, ele acionava o anel e em volta dele se formava um campo de força. E nada chegava perto dele, não tinha para ninguém. Quem quisesse chegar perto dele, põe, batia no campo de força e voltava. E aí, o Fabinho gostava tanto dessa característica do Lanterna Verde, que na escola, o Fabinho inventou uma brincadeira na hora do recreio chamado Pique Lanterna Verde. Que era o seguinte, o Pique Lanterna Verde, a pessoa que estava responsável por pegar os outros, contava até 100, 1, 2, 3, 4, de olhos fechados, e quando chegasse no 100, abria os olhos e ia correr atrás dos outros. Até aí tudo bem. Mas acontece que a pessoa que estava sendo perseguida, para não ser pega, tinha que na hora gritar bem alto, campo de força. Se a pessoa gritasse campo de força, ela não ia ser pega pelo pegador do pique. Então era muito simples, né? Era correr e gritar campo de força. Mas ficou até na moda na escola. Todo mundo queria brincar de pique lanterna verde que o Fabinho inventou. Mas na brincadeira de pique é bom a gente ter um campo de força para ninguém chegar perto da gente. Mas essa história do Fabinho, ela vai servir para a gente entender que o nosso Deus, ele não tem campo de força. Ele nos ouve com carinho. É fácil falar com Deus através da oração. É fácil aprender de Deus através da Bíblia. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para que essa comunhão ficasse ainda mais fácil. Jesus não tem campo de força. E a gente vai aprender isso agora na Bíblia, porque a Bíblia tem uma história que é muito interessante e que fala justamente disso, que as pessoas podem chegar perto de Jesus. E essa história chama A Cura do Cego de Jericó, e a história está no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 51. E em Marcos 10, 46 e 51, começa a história falando de Jesus saindo de Jericó. E Jesus saiu de Jericó junto com uma multidão e junto com os seus discípulos. E estava aquela multidão toda, Jesus ia sempre falando e conversando e tal, só que tinha um mendigo cego que ficava sentado à beira do caminho. Ele já devia ser até uma pessoa que as pessoas conheciam. Ele era um mendigo cego chamado Bartimeu, e ele era filho de um moço chamado Timeu. Quando ele percebeu que Jesus estava passando ali por perto, afinal de contas ele não enxergava, mas ele tinha uma percepção no ouvido muito grande. Ele tinha desenvolvido isso. Então ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando ali perto. O que ele podia fazer? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava. As pessoas que estavam com Jesus estavam querendo ouvir Jesus. Elas não estavam querendo ficar ouvindo o cego Bartimeu berrando. Então elas começaram a repreender o cego Bartimeu, mandando que ele se calasse. Elas começaram a dizer: se cala, cego, se cala, está atrapalhando a gente ouvir Jesus, você está atrapalhando Jesus, fica quieto, não fica falando. O cego Bartimeu, ele estava tentando se comunicar com Jesus. E aí, gente, vamos lembrar da história do Lanterna Verde? Vamos lembrar do campo de força que ele fazia quando ele não queria que ninguém chegasse perto dele? O que as pessoas estavam fazendo com o cego Bartimeu? As pessoas estavam mandando ele calar a boca, para ele não chamar a atenção de Jesus. As pessoas estavam tentando formar em volta do cego Bartimeu um campo de força. Mas eu acabei de dizer que Jesus não tem campo de força.
que a gente pode chegar perto de Jesus a hora que a gente quiser, através da oração. Então a gente joga a lanterna verde para lá, tira esse campo de força do cego Bartimeu, porque agora vai ter o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E Jesus vai perguntar para ele, chegou perto dele, primeiro falou para ele assim, vem aqui perto de mim. E o cego Bartimeu na mesma hora levantou e foi lá perto dele. E aí Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Gente, o que o cego queria de Jesus? O cego queria voltar a enxergar. Então, não existe nenhuma barreira que possa ser feita entre uma pessoa que precisa de Jesus e Jesus. Não há barreira. Não tem campo de força. E aí Jesus falou para ele assim, vai, porque a tua fé te salvou. E aí, imediatamente, o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Não existe nenhuma barreira entre o cego Bartimeu e Jesus. Eles se comunicaram diretamente e Jesus ajudou o cego Bartimeu. Porque não adiantou as pessoas tentarem fazer uma separação, mandando o cego calar a boca e querendo afastar Jesus dele. Porque não foi formada um campo de força em volta de Jesus. Não foi. O cego pôde chegar perto de Jesus e pedir a ajuda dele. Aliás, essa não é a única história onde as pessoas queriam chegar perto de Jesus e outras não deixavam. Olha, existe uma outra história que está na Bíblia que chama assim, ó, Jesus abençoa as crianças. Essa segunda história, ela está escrita no livro de Mateus 19, do 13 ao 15. E apesar de ser uma história tão curtinha, que só tem 3 versículos, conta que teve uma outra vez, né, que Jesus estava caminhando, ele deve estar por aqui, tá? Ele não está nesse quadro não. E as pessoas trouxeram as crianças para serem abençoadas por Jesus. Os pais trouxeram as crianças, tá? E aí, o que aconteceu? Os pais puderam chegar perto de Jesus? A princípio não, porque diz a Bíblia que os discípulos os repreendiam, diziam, não, por que vocês querem chegar perto de Jesus? Afastem-se. Vão embora, afastem-se. Porque os discípulos achavam que as crianças iam atrapalhar Jesus. Vê se pode, vê se pode. E os discípulos, os próprios discípulos disseram, afastem-se, vão embora. Agora vamos lembrar de novo do Fabinho e do Lanterna Verde? Olha só, os discípulos estavam tentando criar um campo de força entre Jesus e as crianças, os próprios discípulos. Mas não existe campo de força em volta de Jesus. Qualquer pessoa pode chegar perto. Qualquer pessoa em oração pode chegar até Jesus. Então Jesus chamou as crianças para pertinho dele, ainda falou com os discípulos assim, olha, vocês não podem dificultar a vinda das crianças até mim. Não os embaraceis de vir até mim, porque o reino dos céus é deles. E aí Jesus impôs as mãos e abençoou as crianças. E aí eu fico até imaginando que Jesus deve ter brincado um bocado com as crianças também. Isso a Bíblia não diz. Ah, mas olha, criança é muito bom da gente brincar, eu brinco com as crianças. Jesus deve ter brincado com as crianças também. E aí a gente lembra que até hoje, nos dias de hoje, a gente em oração pode chegar até Jesus. A gente quando tiver alguma dificuldade, alguma coisa, a gente pode chegar até Jesus. Hoje mesmo o Daniel falou com Jesus em oração, não foi? Bom, gente, acontece que tem muitas pessoas que querem afastar a gente de Jesus. E não só muitas pessoas, muitas coisas. Muitas vezes a gente comete alguns erros e vamos imaginar que os nossos erros são pequenos tijolinhos
que a gente vai construindo com esses tijolinhos um grande muro. A gente um dia desobedece a mamãe, outro dia a gente põe chiclete na cadeira da tia, outro dia a gente sem querer pega uma coisa que não é nossa e leva para casa. E aí a gente vai fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada e vai construindo um muro de coisas erradas entre nós e Deus. Como é que a gente pode destruir esse muro? Porque esse muro, ele vai ficando grande. Outra coisa também é o seguinte, muitas vezes as pessoas, até na escola, falam assim pra gente, olha, Deus não existe. E elas ficam tentando construir também uma barreira entre nós e Deus. Você acredita em Deus, em Jesus? Isso não existe. São pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque se conhecessem iam ver quantas coisas maravilhosas Ele fez e faz e fará nas nossas vidas. E esses muros vão sendo construídos. E aí a gente vai lembrar de novo do campo de força do Lanterna Verde. E vai lembrar de novo aquilo que eu falei para vocês, que entre nós e Deus não existe barreiras. Barreiras. O pior de tudo é que muitas vezes nós mesmos construímos essas barreiras, colocando tijolinhos de pecado um sobre o outro, criando um muro entre nós e Deus. A gente precisa pedir ajuda a Deus para derrubar esse muro, destrói esse campo de força. A gente não pode deixar nada, nem ninguém criar barreira para o nosso encontro com o nosso Deus. Não há campo de força. A própria Bíblia fala o seguinte, que ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente pede em oração para que todas as barreiras sejam quebradas no nosso encontro com Deus, fica muito fácil a gente conversar com Deus. Meu Deus, me perdoe, eu hoje fiz uma besteira assim tão grande, imagina, eu estava ali em casa e eu acabei gritando com a minha mãe por nada. Isso é uma barreira. E aí a gente pede perdão, olha, eu estou tão arrependido, meu Deus, me perdoa, eu vou lá falar com a minha mãe, vou pedir perdão a ela também, me perdoa. E aí você quebrou uma barreira. Porque na própria Bíblia diz o seguinte, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Romanos, no capítulo 8, no 35, no primeiro pedacinho, no 39, no segundo pedacinho. Aliás, nesse pedaço aqui, ele fala muitas coisas. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não tem campo de força. E eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho aonde que eu queria chegar. E aonde que a Bíblia queria chegar. Informando, dizendo para vocês, olha, é muito fácil chegar até Jesus. É muito fácil. É só falar com Ele em oração. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que essa história vai ficar no coração de vocês. Eu tenho certeza disso. Legal esse negócio de campo de força, né? Eu acho que eu vou fazer assim, e eu vou ter um campo de força. Mas é bom para brincar de pique, né? Porque na hora que a gente precisa de Deus, precisa de Jesus, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Muito cuidado para a gente mesmo não construir a nossa separação com Deus. A gente não ficar cada vez mais distante, mais longe de Deus. E a gente pode pedir para voltar para perto de Deus. É só falar com Ele, é muito simples. Porque Jesus não tem um campo de força. Ainda bem que a gente pode chegar perto de Jesus a hora que a gente quiser. Não é verdade? Então, depois dessa mensagem, a gente vai agora se preparar para ouvir um cântico que teve a participação na nossa igreja. É um coral que teve 40 vozes.
40 vozes cantando, já pensou? É muita voz. E eu tava lá. Vocês vão me achar também, e vão achar alguns amiguinhos nossos que vão estar cantando também essa música, que é justamente o nosso versículo para decorar. Olha que coincidência! É o nosso versículo para decorar. Esse coral foi feito em homenagem ao Dia da Criança Presbiteriana, que foi agora no dia 12, na semana passada, que nós comemoramos. E a gente está comemorando o mês das crianças no outubro todo, não é isso? Então vamos agora ouvir, tá? A mensagem que tem no coral do Presbitério do Rio de Janeiro, que une várias igrejas, inclusive a nossa. Vamos lá? Ficou muito legal, ficou muito bom. Olha, parabéns, parabéns pela iniciativa da Roberta Leonardo, que é uma tia lá da Igreja do Bairro Imperial, e ela é secretária presbiterial da infância do Presbitério Rio, e ela fez essa união, né, das igrejas em torno dessa música, e ficou bem legal. Rafaela, que é a filha dela, foi que editou, que fez toda essa programação toda aí. Deu muito trabalho, né, Rafaela? Mas graças a Deus deu
tudo certo. E da nossa igreja participou o Davi Benincasa, a Brenda, a Malu, o Pedro, a Heleninha, a tia Ana Carolina, a tia Rita e eu. Vocês acharam todo mundo aí? Foram achando as pessoas, ia lá o Pedro, ia lá a Malu. Exatamente. E para participar dessas 40 vozes, entraram as seguintes igrejas: a Igreja Presbiteriana Américas, a do Bairro Imperial, a nossa de Botafogo, a de Copacabana e a da Gávea. Ok, então a partir de agora a gente vai se preparar para ouvir a tia Georgiana fazendo a oração do Pai Nosso. A gente vai fazer assim com as mãos, a gente vai fechar os olhos e a gente vai fazer a oração junto com a tia Georgiana, a oração do Pai Nosso. E uma coisa muito interessante, presta bastante atenção. A tia Georgiana vai dizer na Bíblia aonde é que está escrita a oração do Pai Nosso. Onde é que está escrita a oração do Pai Nosso? A tia Georgiana vai dizer para a gente onde que é. E a gente vai prestar atenção e depois vai fazer a oração junto com ela. Vocês se lembram da tia Georgiana, da classe Cordeirinhos? Então a gente vai fazer a oração junto com ela. E depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber a bênção de Deus através do pastor. Eu quero desejar a todo mundo uma semana de paz, uma semana abençoada, tá? Que seja tudo muito legal, tá? E que vocês possam estar aqui todo mundo junto na semana que vem para o nosso culto a Deus, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço. Agora nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, final de mais um culto, pela graça de Deus. E agora nós queremos abençoar vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.